Existe um instante silencioso que muda completamente a mente de um homem. Não é quando você ameaça ir embora. Não é quando você cobra. Não é quando você some dramaticamente. É quando ele percebe de forma real e inevitável que você pode seguir sem ele. Esse momento é mais poderoso do que qualquer conversa, porque não acontece no ego, acontece no inconsciente. E quando isso acontece, a mente masculina entra em um estado que poucos homens admitem, mas todos reconhecem internamente. Ignorar esse processo faz muitas mulheres interpretarem errados sinais decisivos, se afastarem cedo demais ou se diminuírem justamente quando algo profundo começou a se mover. Mais adiante, eu vou te mostrar o primeiro sinal claro de que esse gatilho foi ativado, aquele que surge antes de qualquer atitude visível e que nenhum homem consegue esconder. Mas antes, você precisa entender por que esse momento é tão transformador. Até esse ponto, ele te vê como presença disponível. Mesmo que exista interesse, mesmo que exista vínculo, mesmo que exista sentimento, algo dentro dele assume que você estará ali, não por desvalorização consciente, mas por acomodação emocional. O cérebro masculino trabalha muito com estabilidade percebida. Quando algo parece garantido, o sistema interno relaxa. Não há urgência, não há risco, não há ativação profunda. Mas quando essa estabilidade começa a ruir, quando ele sente que você não está mais emocionalmente acessível do mesmo jeito, o cérebro entra em alerta. E esse alerta reorganiza tudo. Talvez você já tenha vivido isso sem saber nomear. Você para de insistir, para de se adaptar, para de girar em torno dele. Continua educada, presente, mas algo mudou. Sua energia não está mais disponível. Você não explica, não avisa, apenas muda. E é nesse ponto que algo acontece dentro da mente dele. Ele começa a sentir um desconforto estranho, uma inquietação sem causa aparente, um pensamento recorrente que surge do nada. E se eu perder? Esse pensamento não vem como frase clara, vem como sensação, aperto, incômodo, falta. E aqui está a parte que quase ninguém entende. O medo de perder ativa áreas profundas do cérebro ligadas à memória emocional, ao apego e à antecipação de dor. O homem começa a revisitar momentos, lembrar detalhes, conectar emoções que antes estavam dispersas. Aquilo que era confortável vira instável. Aquilo que era previsível vira ameaça. E o cérebro masculino reage com foco. O foco que antes estava disperso começa a se concentrar em você. Você pode notar isso no olhar. Ele observa mais. No comportamento. Ele testa presença. Nas mensagens. Ele reaparece com assuntos neutros. No corpo. Ele fica mais tenso quando percebe concorrência. Tudo isso acontece antes de qualquer decisão consciente. Jung chamava esse fenômeno de ativação do complexo emocional. Um complexo é um núcleo psíquico carregado de emoção que passa a interferir no comportamento, mesmo contra a vontade do ego. Quando você se torna esse complexo, ele não consegue simplesmente não pensar. Você ocupa espaço mental. Mas esse processo não começa com amor romântico declarado. Começa com medo de perda simbólica. Perder alguém que ainda não foi totalmente assumido cria um conflito interno poderoso, porque o ego masculino não consegue justificar racionalmente a dor. Ele pensa, não éramos nada. Mas o corpo reage como se fosse algo grande, e essa incoerência desorganiza. Ele começa a se questionar, começa a observar seus próprios sentimentos, começa a perceber que talvez tenha subestimado o impacto da sua presença. E aqui entra o palco emocional que te envolve, porque enquanto isso acontece dentro dele, você está do lado de fora sentindo confusão. Você sente que algo mudou, mas não sabe se é real. Sente que ele está mais atento, mas ainda não se posiciona. Sente que existe tensão, mas não vê clareza. E isso ativa inseguranças profundas. Medo de estar imaginando, medo de se iludir, medo de esperar em vão. Você começa a se perguntar se deveria fazer algo, dizer algo, provocar algo. E é exatamente aí que muitas mulheres quebram o processo sem perceber.
A dor de sentir que pode estar perdendo alguém que você nem sabe se teve é real. É um luto estranho, antecipado, confuso. Você sente vontade de resolver logo, de forçar definição, de arrancar uma resposta. Mas o que você não vê é que, nesse momento, a mente dele está em plena reorganização. Ele está sendo confrontado com a possibilidade de perda antes da posse. E isso é um dos gatilhos mais fortes de consciência emocional masculina. Homens não se conectam profundamente quando tudo está garantido. Eles se conectam quando algo importante ameaça escapar. Não por manipulação, mas por funcionamento psíquico. A perda potencial obriga o homem a sair do modo automático e entrar no modo avaliativo. Ele passa a pesar escolhas, a medir consequências, a sentir o custo da inação. E esse custo começa a doer. Mas aqui está a parte crucial. Perceber que pode te perder não significa automaticamente que ele vai agir de forma madura. Significa que algo despertou. O despertar pode levar à aproximação consciente ou à fuga definitiva. E entender essa diferença é o que vai te proteger emocionalmente nos próximos passos. Porque quando um homem percebe que pode te perder, a mente dele entra em movimento. Mas quem decide se esse movimento vira atitude é você, pela forma como se posiciona, pela energia que sustenta e pelos limites que honra. E é exatamente isso que vamos aprofundar a seguir. As dores que esse momento ativa em você, os erros mais comuns que mulheres cometem nessa fase e por que tantas perdem a própria clareza justamente quando o inconsciente masculino começa a trabalhar a favor delas. Se isso já faz sentido, comenta Eu Sou Magnética. Quando ele começa a perceber que pode te perder, algo se ativa também em você. E esse é o lado que quase nunca é falado. Porque enquanto a mente dele entra em alerta, o seu mundo emocional entra em instabilidade. Você sente a mudança no ar, mas não tem confirmação concreta. Ele observa mais, reage mais, parece mais presente. E ainda assim, não se posiciona. Isso cria um estado interno desgastante, em que você não sabe se está no início de algo ou no fim de tudo. Talvez você reconheça essa sensação. Um aperto no peito sem explicação. Uma atenção exagerada aos detalhes. Uma leitura constante de sinais mínimos. Você começa a medir mensagens, pausas, olhares, tons de voz. Qualquer mudança vira um indício. E isso acontece porque, quando existe risco emocional, o sistema nervoso busca previsibilidade. Ele quer entender o que está acontecendo para se proteger. O problema é que, nesse momento, a previsibilidade não existe, nem para você, nem para ele. A dúvida começa a corroer. Você se pergunta se ele está sentindo mesmo ou se é só ego ferido. Se está com medo de te perder ou apenas incomodado por perder controle. Se vale a pena continuar ali ou se é melhor sair antes que doa mais. Essa ambiguidade ativa inseguranças profundas. Medo de ser opção, medo de se iludir, medo de investir energia em alguém que só reage quando sente ameaça. E essas perguntas são legítimas. Ignorá-las seria se violentar emocionalmente. Existe também a dor silenciosa de perceber que só quando você se afasta, algo muda. Isso pode ferir o amor próprio. Pode gerar a sensação de que você só tem valor na ausência, nunca na presença. E se você não estiver consciente, pode cair em um ciclo perigoso. Afastar para provocar reação, voltar quando ele reage, se afastar de novo quando ele relaxa. Esse ciclo não cria vínculo saudável, cria dependência emocional mútua. E no fundo, te esgota. Muitas mulheres, nesse ponto, começam a se policiar. Diminuem quem são. Tentam não demonstrar demais. Seguram emoções. Fingem indiferença para não parecerem vulneráveis. Outras fazem o oposto. Intensificam presença, explicam sentimentos, tentam resolver o que está indefinido. Ambas as estratégias nascem do medo. E agir a partir do medo quase sempre quebra o processo interno que estava se formando. O que você precisa entender é que esse momento toca feridas antigas, talvez de relações em que você esperou demais, talvez de histórias em que deu mais do que recebeu,
talvez do medo de repetir padrões. Por isso dói tanto. Não é só sobre ele, é sobre tudo o que você já viveu antes. E sem perceber, você pode começar a projetar o passado no presente, reagindo com ansiedade a algo que ainda está se desenhando. Enquanto isso, dentro dele, o conflito continua. Ele sente o incômodo da perda potencial, mas também sente medo da responsabilidade emocional que viria com a aproximação. Isso gera comportamentos confusos, aproximações tímidas, silêncios estratégicos, reaparecimentos sem explicação. Para você isso parece jogo. Para ele é desorganização interna. Mas o efeito em você é o mesmo: insegurança. E aqui está um ponto fundamental que muda tudo. Você não precisa escolher entre esperar indefinidamente ou cortar tudo de forma brusca. Existe um espaço de presença consciente, um lugar em que você não pressiona, mas também não se abandona, um lugar em que você observa sem se perder. Esse espaço é desconfortável no início, porque exige maturidade emocional. Mas é exatamente nele que você protege sua energia, enquanto deixa claro que não está disponível para a ambiguidade eterna. A grande armadilha desse momento é confundir reação com transformação. Um homem pode reagir ao medo de perder, sem, de fato, estar disposto a mudar. Ele pode se aproximar para aliviar a ansiedade interna e depois voltar ao padrão antigo. Por isso, mais importante do que qualquer gesto pontual é observar consistência ao longo do tempo. A mente dele pode estar em alerta agora, mas só a repetição de atitudes mostra se esse alerta vai virar escolha. É por isso que este entendimento é tão importante, para que você não se encante com migalhas de movimento, nem se feche por medo antes da hora, para que você consiga diferenciar quando o processo interno dele está evoluindo e quando está apenas oscilando. Porque a clareza que você busca não vem de palavras imediatas, vem da leitura correta do comportamento sustentado. No próximo passo, você vai entender exatamente o que acontece na mente dele nesse estágio mais profundo. Quais sinais indicam que o medo de te perder está se transformando em vínculo real e por que, a partir daqui, o seu posicionamento interno passa a ser decisivo para o desfecho. Quando o medo de te perder deixa de ser apenas um incômodo e começa a se organizar como consciência, a mente dele entra em uma fase mais profunda e decisiva. Aqui não se trata mais de reação automática, mas de confronto interno. Ele passa a comparar estados, como se sentia com você por perto e como se sente agora, diante da possibilidade real de ausência. Esse contraste cria um efeito psicológico poderoso, porque o cérebro humano aprende por diferença. E quando a diferença dói, a mente busca correção. É nesse estágio que Jung descrevia a ativação plena do complexo emocional. Você deixa de ser apenas uma presença agradável e passa a ocupar um lugar simbólico. O complexo puxa a atenção, memória, desejo e ansiedade para o mesmo ponto. Ele começa a pensar em você sem querer, em momentos aleatórios, sem estímulo externo. A mente dele cria imagens, cenários, hipóteses, e quanto mais ele tenta afastar esses pensamentos, mais eles retornam. O inconsciente não negocia com o ego quando algo se torna significativo. Do ponto de vista da neurociência, esse processo envolve a antecipação da perda. O cérebro simula a dor antes que ela aconteça, como forma de proteção. Só que essa simulação ativa os mesmos circuitos emocionais de uma perda real. O resultado é uma sensação de urgência difusa, um desconforto que pede resolução. E a resolução possível é clara: agir. Mas agir significa assumir risco emocional. E é aí que o conflito se intensifica. Você começa a perceber sinais mais consistentes. Ele não apenas observa, ele se reposiciona, ajusta horários com mais intenção, cria desculpas para contato, demonstra interesse em aspectos mais profundos da sua vida. O tom muda, a presença ganha densidade. Não é ainda uma declaração, mas já não é indiferença. O corpo dele se inclina mais, o olhar sustenta, o silêncio fica carregado de significado. São sinais de que a mente está trabalhando para integrar sentimento e ação.
Ao mesmo tempo, o medo ainda existe. Por isso, os movimentos podem parecer cautelosos, até contraditórios. Um avanço seguido de uma pausa. Uma conversa profunda seguida de um dia mais quieto. Esse vai e vem não significa recuo definitivo. Significa negociação interna. O ego testa limites para ver se a aproximação é segura. E a segurança que ele procura não é apenas emocional, é identitária. Ele quer saber se consegue ser quem é e, ainda assim, ficar. Aqui entra um ponto decisivo para você. A mente dele está sensível a sinais de estabilidade. Quando você reage com ansiedade, cobrança ou dramatização, o sistema interno dele interpreta isso como confirmação do medo. Quando você reage com coerência, presença e limites claros, o sistema interpreta como segurança. Segurança reduz defesa. Defesa reduz frieza. Frieza reduz silêncio. É uma cadeia lógica, não um jogo. Existe também um movimento de valorização que começa a surgir. Aquilo que era hábito passa a ser percebido como escolha. Ele nota sua ausência de forma mais nítida. Nota o impacto que você tem no próprio estado emocional. Nota que não é tão fácil te substituir quanto imaginava. Essa percepção não nasce do ego inflado, mas do contato com a falta. E a falta ensina mais do que a presença garantida. Mas é essencial entender. Nem todo homem consegue atravessar essa fase. Alguns sentem o impacto, reconhecem o valor, mas não conseguem sustentar a responsabilidade emocional que isso exige. Nesses casos, a mente entra em conflito crônico e a pessoa escolhe a fuga como alívio. Outros conseguem integrar o sentimento, aceitar a vulnerabilidade e avançar. A diferença não está no quanto ele sente, mas no quanto ele tolera sentir sem se proteger. É por isso que, neste ponto, você precisa observar menos promessas internas e mais evidências externas. A mente dele pode estar em ebulição, mas só a repetição de atitudes indica transformação real. Consistência no contato. Clareza crescente. Presença que não depende de ameaça de perda para existir. Esses são os marcadores de que o medo de te perder está se convertendo em vínculo consciente. E enquanto você observa, algo igualmente importante acontece. Você começa a se reorganizar também. A ansiedade diminui. A necessidade de controlar some. Você passa a confiar mais na leitura do comportamento do que na expectativa de palavras. Esse reposicionamento interno muda a dinâmica por completo, porque retira o peso da definição imediata e coloca o foco na qualidade do movimento. No próximo passo, tudo se torna prático e definitivo. Você vai aprender como se posicionar para não alimentar ciclos de reação, como permitir que a mente dele avance sem se sacrificar e como reconhecer com clareza quando o processo amadureceu ou quando chegou ao limite. É ali que a emoção encontra direção. Agora o ciclo se fecha de forma madura, profunda e consciente, porque tudo o que você compreendeu até aqui não existe para te manter olhando para dentro da mente dele, tentando decifrar cada movimento, cada silêncio, cada hesitação. Existe para te devolver o centro. Quando um homem percebe que pode te perder, algo se reorganiza dentro dele. Mas quando você percebe que não precisa se perder esperando, algo ainda mais poderoso se reorganiza dentro de você. E é exatamente nesse ponto que a dinâmica deixa de ser confusa e passa a ser clara. Não importa qual seja o desfecho. A aplicação prática começa em um lugar silencioso, interno, quase invisível para quem observa de fora. Você não anuncia mudanças, não cria discursos, não ameaça ir embora, não tenta provocar reações. Você apenas deixa de sustentar o que estava desequilibrado. Você para de compensar a ausência dele com excesso seu. Para de traduzir silêncio como tarefa. Para de se ajustar para caber na indecisão alheia. Esse movimento é sutil, mas profundamente impactante, porque ele muda completamente a energia da relação. O inconsciente masculino percebe quando a fonte de estabilidade externa deixa de estar disponível automaticamente. Você continua sendo educada, presente, verdadeira,
mas não mais disponível emocionalmente de forma irrestrita. Você responde, mas não corre. Demonstra interesse, mas não dependência. Se envolve, mas não se abandona. Essa postura comunica algo muito claro ao sistema interno dele. Você não está mais sustentando uma zona confortável de indefinição. E quando a indefinição deixa de ser confortável, ela passa a doer. É nesse ponto que o medo de te perder deixa de ser abstrato e passa a ser sentido no corpo. O segundo eixo prático é aprender a usar o tempo de forma consciente. Não como espera ansiosa, não como contagem regressiva emocional, mas como observação lúcida. Você começa a observar padrões, não episódios isolados, frequência, não picos, movimento ao longo dos dias, não gestos pontuais. A mente dele pode oscilar, mas o comportamento sustentado revela a verdade. Se a presença começa a se estabilizar, se o contato ganha regularidade, se a intenção se torna mais clara sem depender de ameaça, existe amadurecimento. Se tudo só acontece quando ele sente risco e desaparece quando o risco passa, você não está diante de vínculo, está diante de reação. Aqui algo importante acontece em você. A ansiedade começa a diminuir, porque você para de viver em função do próximo sinal. Para de medir mensagens, para de interpretar silêncios. Você entende que clareza não vem de palavras arrancadas, mas de coerência observada. E essa mudança interna é essencial, porque retira o peso da definição imediata e devolve o foco para a qualidade do que está sendo construído, ou não. O terceiro ponto é o silêncio consciente. Não o silêncio que pune, não o silêncio teatral, não o silêncio usado como ferramenta de manipulação, mas o silêncio que protege sua energia. Você não preenche vazios que não criou, não explica o óbvio, não tenta conduzir a mente dele a uma conclusão. Esse silêncio não cria afastamento agressivo, ele cria espaço psicológico. E espaço é fundamental para que o homem consiga sentir o próprio conflito sem anestesia. Só quando o desconforto é sustentado é que a mente masculina consegue sair da defesa e entrar na decisão. Esse silêncio também tem outra função poderosa. Ele te devolve para você. Você passa a ouvir mais o próprio corpo. Percebe quando algo te contrai, quando algo te expande, quando algo te deixa em alerta constante. Você começa a diferenciar expectativa de intuição, e isso é libertador, porque você deixa de viver tentando prever o comportamento dele e passa a se orientar pela sua própria experiência emocional. Com o tempo, surgem sinais de confirmação claros. Não promessas vagas, não discursos bonitos, não explicações longas, mudanças práticas. Ele começa a se posicionar com mais clareza, inclui você com mais naturalidade. A presença deixa de depender da ameaça de perda. O contato se torna escolha, não reação. O corpo dele relaxa, o olhar sustenta, a comunicação flui com menos tensão. Esses sinais indicam que o medo de te perder foi integrado como valor, não como pânico momentâneo. Quando isso acontece, o vínculo começa a se organizar em outro nível. Mas existe uma confirmação ainda mais importante do que qualquer atitude dele, e ela acontece dentro de você. Você se sente mais calma, mais inteira, menos em alerta. Você não vive mais esperando o próximo movimento dele para decidir como se sente. Você volta a ocupar sua vida com prazer, foco, criatividade, presença. Você se reconecta com quem você é fora dessa dinâmica. E quando isso acontece, algo essencial muda. Você percebe que não precisa que ele escolha para se sentir escolhida. Você já se escolheu. E aqui está uma verdade que encerra tudo com maturidade emocional. Perceber que pode te perder desperta muitos homens, mas apenas homens preparados permanecem. O despertar não garante permanência. A consciência não garante ação. O medo de perda pode abrir os olhos, mas só a capacidade emocional mantém alguém presente. E saber disso não te endurece, te fortalece. Porque você não confunde intensidade com compromisso, nem reação com transformação, nem ansiedade com amor. Se ele avançar com presença real,
você recebe sem se diminuir. Você não entra com medo, nem com cobrança, nem com dívida emocional. Você entra inteira. Se ele recuar definitivamente, você não insiste, não se culpa, não se diminui. Você honra o que sentiu e segue. Porque sair de algo que não amadurece não é fracasso, é autocuidado, é inteligência emocional, é respeito pela própria história. Você entende, então, que não é o medo dele que define o valor do vínculo, mas a capacidade dele de ficar quando o medo aparece. E você não está mais disposta a negociar com quem só aparece quando sente ameaça. Você escolhe presença, constância, clareza. Escolhe relações onde não precisa desaparecer para ser vista, nem se afastar para ser valorizada. Feche esse ciclo carregando essa identidade viva dentro de você. Eu não sou alguém que precisa ser percebida para existir. Eu sou alguém que escolhe ficar apenas onde existe presença real. Se essa mensagem tocou você, comenta "Eu sou magnética". E quando quiser continuar, existe outro conteúdo esperando por você. Aquele que revela como reconhecer quando o medo dele finalmente virou escolha e quando já virou limite definitivo.